Uma das doenças crônicas mais presentes hoje na população mundial é a hipertensão arterial sistêmica. Estima-se que mais de 20% da população mundial possua pressão alta, hipertensão arterial sistêmica. Agora, como que acontece a hipertensão arterial? Quando eu tenho um grande volume de sangue, uma grande pressão passando por dentro das artérias, chegando ao músculo cardíaco, isto vai fazer com que ele trabalhe mais, aumente a pressão. Então ele vai jogar mais sangue, mais pressão através dos vasos sanguíneos. Isso, consequentemente, vai aumentar a minha pressão arterial. Vários fatores de risco são relacionados à pressão arterial. Então, por exemplo, obesidade, sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, estresse, e um dos principais indicativos é o aumento e consumo do sódio, do sal. Então o sangue ele fica mais denso e isso faz com que a pressão arterial aumente. É imprescindível que você, profissional da área da saúde, saiba identificar quais são os valores pressóricos, tanto para a pressão normal como para a pressão alta. Agora, isso varia muito de paciente para paciente. Paciente que não possui doença de base relacionada, segundo a Associação Brasileira de Cardiologia, ele tem a pressão normal de 12/8 ou 120/80 milímetros de mercúrio. Quando passa de 14/9 ou 140/90 milímetros de mercúrio, este paciente ele já está hipertenso. Agora, quando eu tenho um paciente com uma doença de base relacionada, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva, síndrome coronariana, pacientes que foram vítimas de infarto agudo do miocárdio ou de repente acidente vascular cerebral, pacientes que possuem diabetes, pacientes que possuem problemas renais, essa pressão arterial varia. Então veja, paciente que possui problema renal, por exemplo. Eu sei que o rim, além de filtrar o meu sangue, ele também controla a minha pressão arterial. Então, quando esse paciente ele tem uma doença associada, o médico ele vai colocar medicamentos para que ele estabilize a sua pressão arterial. Agora, por exemplo, eu posso ter uma pressão normal para um paciente que possui problema renal de 13/9, 13/8, 14/9. Isso depende muito do grau da sua doença. Então, o cardiologista ele vai avaliar através dos medicamentos que esse paciente faz uso. Agora, se esse paciente tiver com mais de 15/11, 16/12, 18/11, ele já está hipertenso e precisa ser acionado o serviço de emergência, o serviço médico, o mais rápido possível. Você também, profissional da área da saúde, deve saber avaliar os sintomas indicativos para a pressão arterial aumentada ou hipertensão arterial. Mesmo que a doença ela seja silenciosa, ou seja, ela não apresenta sintomas, existem alguns sintomas que você pode identificar. Por exemplo, cefaleia, dor no peito e principalmente dor na nuca. É indicativo de hipertensão arterial. Então, é imprescindível que você afira os sinais vitais pelo menos de 6 em 6 horas. E também administre os medicamentos relacionados à pressão arterial. Então, se acontecer algum problema com esse paciente aumentando a pressão, chame imediatamente o seu enfermeiro ou o serviço médico.